Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática dessa semana. E aí, como é que vocês estão? Estão conseguindo realizar as atividades? Por enquanto, esse conteúdo está tranquilo, né, gente? Não é um conteúdo novo, é um conteúdo que a gente já viu anteriormente, não é? Tá fresquinho ainda na memória, então espero que vocês estejam acompanhando bem, tá certo? Olha só, turminha, para começarmos a aula de hoje, nós vamos realizar a correção daquela fichinha que eu passei na aula anterior, a fichinha da página 41 e 42, não foi essa aqui que a tia passou? Pronto, então a gente vai fazer a correção dela hoje, tá bom? E aí, vocês fizeram? Tiveram algumas dúvidas? Vamos corrigi-las agora? Vamos lá? Olha só, turminha, nessa atividade da fichinha que a tia passou para casa na aula anterior, da página 41, a primeira questão ele vai dizendo o seguinte, ó. Vanessa e Amanda estavam brincando com o número 1 milhão. Vamos ajudá-la a resolver o desafio que criaram? Letra A, escreva 1 milhão com algarismo. Então, com algarismo é utilizando os números. Então, como é que eu faço 1 milhão? 1, pontinho, quantos zeros? E aí, turminha? 6 zeros, não é? O número 1 milhão. Ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão. Então, é até aqui, tá bom? Na letra B, escreva com algarismo o número com unidade a menos que 1 milhão. Então, antes de 1 milhão, quem é o número que vem? Não é uma unidade a menos? Então, qual é o número que vem antes de 1 milhão? A gente sabe que é o 999.999, não é? Mais um não dá 1 milhão? Letra C, escreva com algarismos o número com uma dezena a menos que 1 milhão. Então, eu tenho 1 milhão, tiro uma dezena vale 10. Então, 1 milhão menos uma dezena, 1 milhão menos 10. Não é o mesmo que 999.990, não é? Mais 10 não vai dar 1 milhão? E, por último, na letra D, ele diz assim, ó, escreva com algarismos o número com uma centena a menos que 1 milhão. Então, eu tenho 1 milhão, tiro uma centena. Uma centena eu sei que vale 100, não é isso? Então, eu vou ficar como esse número? 999.900, não é? Ó, eu tirei uma centena, tá certo? Aí, agora, vamos para a segunda questão. A segunda questão, ele diz assim, ó, Vanessa e Amanda continuaram a brincadeira. Elas colocaram as seguintes cartas com algarismo sobre a mesa. Vamos analisar esses números agora. Olha só, turminha, essa segunda questão aí, ele traz alguns números. Então, vejam bem, aí vocês têm o número 6, 5, 3, 4, 8 e 7. E na letra A, ele pergunta qual é o maior número que pode ser formado com esses algarismos. Então, a gente vai começar pelo número maior, não é verdade? Então, aqui, quem é o maior número desses daí? Não vai ser o 8, não é? Então, para escrever o maior número, a gente começa pelo maior algarismo, de número 8. Então, vai ficar 8. Depois, o maior é quem? O 7, não é isso? Aí, a gente põe o 7. Depois, o 6. Depois, o 5. O 4 e o 3. Então, que número nós formamos aí? E aí? Ó, separa 1, 2, 3, o pontinho entre as classes, não é? Então, 876.543. Então, vocês vão escrever o número e, em seguida, o nome por extenso. Assim, vamos aqui que a tia vai te mostrar. Então, aí, gente, lá na letra A, vocês vão colocar 876.543 e vão escrever com palavras, ó. 876.543, tá certo? Essa que vocês vão fazer aí na letra A. Já na letra B, ele pergunta o menor número, não é? Menor número, então a gente vai escrever do menor para o maior, ou seja, a gente vai inverter essas ordens aqui. Então,
Então, quem é o menor número nesse caso? Não vai ser o 3? Então, a gente começa colocando o 3. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que número nós formamos? 345.678. 600, aliás. E vamos escrever esse número também por extenso, tá certo? Atentem-se para a escrita correta desses números, tá bom, gente? 345.678, tá certo? Então, escreve o número, escreve por extenso. Fizeram assim? E na letra C ele pergunta: o que você nota entre o maior e o menor número que podem ser formados? E aí, o que vocês notaram? Vocês perceberam que para escrever o número maior eu comecei do maior para o menor? E quando eu fui escrever o número menor, eu comecei do menor para o maior, não é? E na letra D, ele diz assim, ó, efetue as operações, e aí são continha de mais, continha de menos. Então, o resultado aí da letra A de vocês deu 1.222.221. E aí, deu esse resultado? Se não, refaça uma continha, tá certo? E na letra B, uma continha de menos. O resultado deu 530.865. E aí, deu esse resultado? Se não, vocês refaçam a continha, tá bom? E aí, a gente finaliza a correção dessa fichinha. E agora, nós vamos fazer juntos. Primeiro, vocês vão prestar atenção na explicação que a tia vai dar para vocês sobre arredondamento, que não é um assunto novo, é um assunto que vocês já viram, não é? A gente vai só revisar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, abram aí o livro de vocês agora, na página que fala sobre arredondamento, na página 77, tá bom? Eu peço que vocês, depois que terminarem de assistir a videoaula, fazer as atividades, vocês podem fazer a leitura disso aqui, que é bem interessante, serve até pra gente estudar um pouquinho e rever esse conteúdo de arredondamento. Mas a tia vai colocar agora os exemplos aqui no quadro, bem práticos, pra gente entender direitinho do que se trata o arredondamento. Vamos lá? Então, turminha, esse conteúdo aí de arredondamento, para poder explicar, eu trouxe para vocês 3 exemplos, preste atenção. Eu trouxe o número 345.893, 89.574 e 142.070, tá bom? Então, vocês prestaram atenção que a tia circulou o númerozinho? Então, geralmente, nas atividades, vem para pedir para a ordem destacada, não é assim? Então, a ordem destacada é essa aqui. O que é ordem? Um número. Então, lembraram que aqui, unidade, dezena, centena, unidade de milhar? Então, quem é que está destacado aqui? O 5. O 5 representa quem? A unidade de milhar, 5.000, tá bom? Aqui, quem está destacado? A dezena, ó, 74. O 7 não representa 7 dezenas, ele não é 74. Nesse daqui, 142, 40, dezena, mas ele não é 1.000, não é o de cá, da classe dos milhares, ele não está do lado da classe dos milhares, então é 40.000. Então aqui eu estou me referindo a dezena de milhar, tá certo? Aí eu vou colocar para vocês o seguinte, esse número 145.893, ele está mais próximo de 145, aliás, de 345.000, ou quem vem depois do 5 aqui, não é o 6? Ou de 346.000. Ele não está entre esses dois números? Então, ele está mais próximo de quem? Entenderam? Quando eu pego esse daqui, ó, 89.574, tá 70. Então, ele está mais próximo de 89.570, que é a dezena, ou ele está mais próximo de 89.580, que é a próxima dezena. Tá certo? Já no terceiro exemplo, 142.000. Ou ele está mais próximo de 142.000, ou de 143.000, que é a próxima, aliás, está mais próximo de 142.000, ou está mais próximo de 152.000, tá bom?
Porque aqui quem está destacado nesse caso vai ser a dezena de milhar. Então, a gente tem que alterar esse número aqui, tá bom? Então, toda vez que vier para vocês arredondarem de acordo com o ordem destacado, vocês vão analisar que ordem é. Ele está entre o 4, 42 e está entre o 5, 52. Tá bom? Então, agora sim que a gente vai analisar. Vejam bem. 345.893. Falta bem pouquinho, né, gente? Para a gente encontrar aqui o 346 mil. Então, esse número está mais perto desse número. Tá certo? Para cá, ele ainda precisa de 893. Para lá, ele precisa bem menos. Precisa de quê? 107, mais ou menos, não é? Então, vejam bem. Esse daqui, 74. O 4, ele está mais perto de 70 do que o de 80? Não é o 74? Ele está mais próximo do 70 do que do 80? Então, aqui ele está mais próximo do 89.570. Tá vendo como é fácil? No próximo, 142.070. Esse 142 mil está mais próximo de 142, de 140, pode ser até 140 mil, tá, gente? Aqui a gente pode colocar 142 ou 140. E aqui 150. Tá certo? Para ficar certinho a ordem. E aí, ele está mais próximo de 140 ou de 150? Está mais próximo de 140, não é? Não é 42? O 42 aqui não está mais perto de 40 do que de 50? Então, ele está mais próximo dos 140 mil, tá certo? Então, o que diferencia a ordem destacada é você olhar em que posição ele se encontra. Se não é na unidade, na dezena, na centena e assim vai, tá bom? Conseguiram entender direitinho? Aí agora a tia Ju vai fazer com vocês a página 77 e 78 para a gente praticar um pouquinho disso aí. Vamos lá? Então, turminha, vamos fazer juntos com a tia agora essa atividade da página 77 e 78 sobre esse conteúdo que a tia acabou de revisar para vocês, tá certo? Então, a primeira questão, ele começa dizendo assim, ó, a seguir constam os dados diários de coleta de lixo da cidade do prefeito Marcos, arredonde-os para a ordem destaque. Então, se vocês observarem aí nesse quadro, nós temos as datas, tá? 1º de março de 2019, 2 de março, 3 de março, 4, 5 e 6 de março, tá certo? E tem do outro lado, na coluna, a quantidade de lixo medido em quilogramas. Estão lembrados dessa unidade de medida de peso? Não é? Então, aí tem a quantidade. E tem também a unidade destacada aqui, no caso é a centena, que está destacado. No outro número, o número destacado é o 6, que representa a dezena. Então, atente-se para esses detalhes para que vocês consigam fazer o arredondamento de forma correta, tá bom? Então, aí, 1 do 3 tem 452.263. Esse 263 está mais próximo de 200 ou de 300? E aí, a gente vai ver que está mais próximo de 300, não é? Então, aí, o número que vocês vão colocar vai ser o 452 mil, normal, tá? E tá mais perto de 300, o 266. Então, vai ficar 300 aqui, tá bom? Vamos para o próximo. 452.361. A ordem destacada é o 6, gente. Então, é o 60. Esse número está mais próximo de 60 ou de 70, que é a próxima dezena, não é? Então, a gente vê que ele está mais próximo de 60. Então, vai ficar 452.360, tá bom? Já no dia 3 do 3 de março, 451.980, quem é que está destacado? O 1. Esse 1 aqui não é a unidade de milhar? Então, a gente vai pensar assim, o 451.980 está mais próximo de 451 mil ou 452 mil? E aí? Olha só, gente, fica faltando só 20, não é? Não é 80? Fica faltando só 20. Então, ele está mais próximo de 452 mil, tá bom? Próximo do dia 4 do 3, temos aí 451.350. O número que está destacado também é o 1.000. Então, vocês vão dizer se esse número aqui está mais próximo de 451 mil ou de 452 mil. Ó, 350, ele está mais próximo de 1, não é?
Então, vai estar mais próximo de 451 mil, tá bom? Vão fazendo aí, tá certo? Se ficar alguma dúvida, me pergunta, tá certo, gente? E o do dia 5, nós temos 451.660. Quem é que está destacado? Esse 6. Esse 6 vale o quê? A centena. Então, vamos se atentar para isso, tá bom? Para vocês não se confundirem. Então, 451.660 está mais próximo de 451.600 ou 451.700? E aí? 660 está mais próximo de 600 ou está mais próximo de 700? Quando a gente analisar aí, a gente vai ver que falta só 40 para chegar a 700, não é? Então, ele está mais próximo de 700. Então, vai ficar 451.700, ok? E vamos para a última do dia 6 do 3, 452.680. Quem está destacado é o 2. O 2 é a unidade de milhar. Então, esse número está mais próximo de 452 mil inteiro ou de 453 mil, que é a próxima unidade de milhar? Ó, 680. Está mais próximo de 2 mil ou de 3 mil? E aí? Está mais próximo de 3 mil, não é, gente? Então, aí vai ficar 453 mil, não é? E aí, fechamos essa primeira questão. Já na segunda questão, a gente vai utilizar esses dados dessa tabela para colocarmos aqui, porque ele diz assim, ó, escreva com palavras, ou seja, escrever por extenso. Escrever por extenso é um número com letras, não é? Os valores arredondados obtidos na atividade anterior, referentes aos seguintes dados. Então, letra A, 1 de 3 de 2019, vocês vão copiar esse número aqui, deixa eu mostrar, com palavras. Lá, coloca 452.263. Vou escrever com palavras. Tanto a letra A quanto a letra B, que é esse aqui. Dando sequência à letra C, não é? Do dia 3. O da letra D. O da letra E. E o da letra F. Então, segue a sequência. Vocês vão escrever por extenso esses números daqui, da questão 1, tá certo? Vão escrever aqui, na segunda questão. Já na terceira questão, ele traz assim, ó, calcule quantos quilogramas de lixo foram produzidos entre os dias. E aí? A gente vai calcular, fazendo a continha, tá bom? Então, a gente vai olhar a quantidade de lixo do dia 1 e a quantidade de lixo do dia 2 e vai somar, vai juntar. Então, a gente vai armar a continha colocando o do dia 1 mais o do dia 2. Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui, ó, do dia 1. Qual foi o do dia 1? Aqui, 452.263, esse número aqui, mais esse de baixo, do dia 2, 452.361. Então, quando a gente arma essa continha aí, a gente vai ver que o número total vai ficar 900. Vocês pausam o vídeo agora, fazem, e depois olham se fizeram certo, tá bom? Então, vai ficar 904.624. E aí, acertaram? Já na letra B, ele quer que calcule dos dias 5 e 6. Então, vamos lá. O do dia 5 não é esse daqui, ó, dia 5 do 3, aqui. Mais o do dia 6 do 3. Então, a gente vai somar esse número 451.660 mais o 452.000, que é esse daqui de baixo, ó, 680. Então, agora, armem aí a continha nesse espaço que tem da questão 3. Responda, pausa o vídeo e em seguida dá play nessa videoaula para conferir se vocês fizeram, tá certo? Então, aí, gente, o valor total, fizeram já, vai dar igual a 904.340. Deu assim o de vocês? Conferem aí, tá bom? E já na última questão, na quarta questão dessa atividade, sobre arredondamento, ele traz o seguinte: escreva e represente na reta numérica
o valor arredondado para a ordem das unidades de milhar, não esquece aqui, ó, unidades de milhar, referente à quantidade em quilogramas de lixo produzida entre os dias 1 do 3 e 2 do 3. Então, como é que vocês vão fazer? Esse valor que a gente encontrou na letra A da terceira questão, não foi 904.624? Então, esse número, ele está mais próximo de 904.000 ou de 905.000? Aí vocês vão desenhar a reta numérica. De um lado, vocês vão colocar o 904.000. Do outro lado, vocês vão colocar o 905.000. Certo? E aí, aqui no meio, vocês vão colocar o número do valor, tá? Então, aí ele está mais próximo de quem? Aliás, a gente vai colocar ou mais para cá ou mais para cá. Então, vai depender do número que tiver mais próximo. Então, 904.624. 904.624, que foi a soma que a gente encontrou na letra A da terceira questão, entre os dias 1 e 2 de março de 2019, não é? Ele está mais próximo de quem? 904.000 ou de 905.000? Então, a gente vai ver aí que ele está mais próximo de 905.000. Então, a gente vai colocar o tracinho mais para cá, ó. Vou escrever até aqui em cima. E aí, a gente coloca 904.624, tá certo? E aí, a gente conclui essa atividade. E aí, turminha, gostaram da nossa aula de hoje? Espero que sim, também espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham revisado esse conteúdo aí de arredondamento, tá bom? Olha só, turma, eu vou deixar agora como tarefinha, vocês vão fazer a fichinha de número 3, das páginas 43 até a página 44, que é sobre esse assunto que a gente viu hoje, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato. Além disso, não esqueça, gente, não para de estudar a tabuada, tá certo? A tabuada, ela tem que ser um estudo constante. Então, toda aula de matemática, eu vou estar revisando, vou estar pedindo, reforçando para que vocês estudem a tabuada. Veja a tabuada que vocês têm mais dificuldade, pratique mais essa, mas não esqueçam das outras, tá bom? Fiquem sempre praticando, porque eu vou marcar um dia para a gente fazer uma videoconferência, isso mesmo, em que eu vou perguntar a tabuada a vocês. Então, vão se preparando, o dia vai chegar. Tá bom? Um grande beijo, gente. Até a nossa próxima aula.